Bom, boa tarde. Estamos fazendo a parte final da tarde do dia 2 de setembro, né, e passando ao processo de número 72, lembrando que o 70 e 71 saíram com vistas, né? Estamos ao 72 com a palavra novamente da doutora Ludmila, e o tema é contribuições previdenciárias. Por favor, doutora. Boa noite a todos. Esse processo, ele trata, né, de uma exigência de contribuição previdenciária em razão de uma realização de obra. O sujeito passível Ranilei era ainda na época de decisão notificação. Só ler, segundo o relatório fiscal, o presente crédito previdenciário refere-se à contribuição de utilização de mão de obra na edificação de obra de construção civil, correspondente aos valores relativos ao RAT, aqueles destinados calculados com base em aferição indireta. Isso nós até já conversamos na sessão passada, o Caio bem explicou como é que funciona nesses casos de obra do proprietário, como é que é feito esse recolhimento. A peça impugnatória traçou uma questão de legitimidade passiva, tendo sido acostada uma escritura de compra e venda do bem imóvel, a convenção de condomínio e uma cópia de uma notificação extrajudicial, uma notificação judicial remetida à promitente compradora do imóvel. Por ser singela a controvérsia devolvida, eu colaciono só o acórdão, então a pessoa física que edifica a obra de construção, ela fica responsável pelo pagamento. O recorrente, quando ele faz o recurso, ele reitera, e existe, eu até transcrevi, existe uma questão fática muito forte nestes autos, que no final das contas, o que ele pretende é que seja, ele fala que ele é parte legítima, aí ele pede que seja notificado o senhor José e a senhora Maria, para que eles indiquem onde estaria o construtor do imóvel. Depois, ele pede que seja deferida a arguição de legitimidade passiva e que também seja enviado aos autos e determinar o encaminhamento de cópia dos documentos aos órgãos competentes. Ele quer que façam o encaminhamento dos documentos para que esses órgãos competentes tenham ciência do suposto ilícito cometido pela senhora Marta, que seria a promitente compradora desse imóvel. Por força dos documentos Peraí, só um minutinho. Por força dos documentos juntados, foram os autos remetidos ao Serviço de Seção de Análise de Defesa. A autoridade lançadora, após analisar essa documentação, manteve, porque ele juntou novos documentos em sede recursal, e esses documentos foram remetidos a uma sessão para que fosse apreciado. Essa autoridade, ela apreciou a documentação, mas manteve o lançamento e ofertar depois dessa análise da documentação juntada em sede recursal, ele quedou inerte e foi determinada a remessa dos autos ao extinto segundo Conselho de Contribuintes para que fosse apreciado o recurso voluntário. A questão dos documentos que foram juntados, esses documentos, como eu narrei aí no relatório, eles já foram até apreciados pela origem. Então, eu deferia juntado, eles prestam só robustecer o que já estava sendo trazido nos autos. Eu fiz a transcrição da narrativa fática, mas, em síntese, o que está aí é que parece que foi feito um acordo entre a promitente compradora e o sujeito passivo aqui, o recorrente, na tentativa, segundo o recorrente, né, de agilizar que fosse liberado logo a BITS. Ele mesmo preencheu as informações lá da obra, a DISO, ARO, ele que fez esse preenchimento dessas informações, se identificou como proprietário. No ABITSE também consta ele, só que ele tinha essa convenção particular, esse acordo privado,
feito com essa promitente compradora. Então, os fatos narrados não autorizam seja acolhida a preliminar de legitimidade passiva, porque o artigo 123 do CTN e a Alina determinar a inoponibilidade de acordos particulares às autoridades fiscais. Se o recorrente celebrou a avença com terceiro que não cumpriu com o pactuado, tal fato não afasta a sua sujeição passiva. Da leitura do escorço fático ultimado pelo próprio recorrente, fica claro que foi ele quem preencheu o adizo. Se quer mesmo constar no habite, a importância de tal documento ela é ressaltada na manifestação complementar da autoridade lançadora, que ele não se manifestou depois, apesar de intimado. Essa autoridade, ela fala, o documento mais importante da comprovação do efetivo término da obra e da sua plena condição de utilização é o habite, com base nele, podemos destacar os seguintes elementos: o proprietário é o senhor Ranilei, que é o recorrente. Então, e com relação aos pedidos, né, que ele faz, de que seja notificado o construtor, de que a promitente compradora, ela tenha ciência, não há como ser acolhido esses pedidos de notificação de quaisquer indivíduos que não figuram como sujeito passivo ou responsável solidário, devendo buscar o recorrente manejar as ações judiciais que sejam cabíveis. Então, por ele não ter desincumbido desse ônus probatório, eu estou negando o provimento ao recurso. Dúvidas? Aberto o debate. Vou passar a palavra, então, para Mário proferir seu voto. Acompanhe a relatora, presidente. Martim? Acompanhe a relatora. Ricardo? Acompanho. Caio? Acompanhe a relatora. Leonardo? Acompanhe a relatora. Juliano? Acompanhe a relatora, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou por unidade de votos, negar provimento ao recurso para o item 72. Em 73, ainda com a palavra, a doutora Ludmila. Também contribuição previdenciária, é um recurso da FM contra um acórdão da DRJ de Belo Horizonte, que rejeitou a impugnação, mas de ofício promoveu algumas retificações no lançamento, por causa de uma diligência que foi realizada para verificar se a aferição direta foi feita de forma correta. Então, eles acharam alguns valores ali que estavam discrepantes, então a DRJ fez essa retificação com base nesses documentos, nessa manifestação. Então, esses valores foram lançados por ausência de recolhimento da contribuição empresa, segurado, incapacidade laborativa e também terceiro, em razão de obras de construção civil que foram apuradas mediante ferição indireta no período de 7 de 99 a 12 de 2003. De acordo com o relatório fiscal, após o exame dos contratos, notas fiscais e documentos relacionados, foi constatado que a contabilidade não registrou a totalidade das remunerações dos segurados empregados, como também não registrou o movimento real de seu faturamento. Por terem sido apuradas essas irregularidades, a base de cálculo foi determinada mediante aferição indireta, na forma que foi detalhada as folhas do relatório fiscal. Manejada a impugnação, a seção do contencioso administrativo determinou uma realização de diligência para que fossem conferidos os critérios dessa aferição indireta. Então, é porque algumas obras tiveram alguns pedidos de baixa de algumas obras, aí eles acharam que podia ter alguma coisa a ver com as obras que são objeto aqui dessa autuação. Em cumprimento a essa determinação, a seção de fiscalização procedeu à revisão dos valores encontrados após a aferição indireta das bases de cálculo e sugeriu que fosse processada a retificação do débito com algumas conclusões sumarizadas às folhas 1031 e 1032. A parte, ela foi cientificada da realização dessa diligência, só que apesar de ter sido intimada, ela não apresentou nenhuma manifestação, tendo sido prolatada uma decisão assim emendada. Então, a questão do arbitramento, quando a escrituração não se mostrar idônea, a questão
auditor fiscal não ter que ser contador, a responsabilidade, né, dos sócios que figuram lá no relatório, e indeferimento de perícia. Intimada do acordo, a recorrente apresentou o recurso voluntário, replicando as mesmas razões declinadas em sede de impugnação. Fala da nulidade da NFLD por incompetência do auditor fiscal, impossibilidade de aferição indireta da base de cálculo e ausência de responsabilidade tributária dos sócios. Ela acrescentou que teve sua defesa cerceada quando do indeferimento da realização de perícia, da realização do depósito recursal e a suspensão da exigibilidade e também que sejam conclusivas as exclusões da base de cálculo com procedência total dos levantamentos tais, de forma a resguardar o instituto da coisa julgada. Esses levantamentos aí foram feitos nesse relatório complementar, cuja diligência foi determinada pela origem. Então, eu conheci do recurso presente os pressupostos de admissibilidade, fiz só o registro, né, de não precisa de requerer suspensão de exigibilidade, também não precisa mais de depósito recursal, e bem como de manutenção da decisão da DRJ favorável à hora recorrente. Ora, se não manejado o recurso pela parte contrária, precusa a discussão, além de ser vedado a reformar-se em pejos. Então, o que já lhe foi deferido em primeira instância, isso vai ser mantido. Então, das preliminares, carência de competência da autoridade fiscalizadora, aí fala que não tem, a gente tem súmula, né, como o Mário bem lembrou da outra vez, súmula 8, não precisa de ser contador. Inexistência de responsabilidade jurídica do sócio, então tá lá falando que só consta do relatório de representante legal, aí súmula 88 do CARF, isso não atribui responsabilidade solidária. Cerceamento de defesa, ela fala o seguinte: entendendo ter tido sua defesa cerceada, ela sustenta que, abre aspas, a perícia é a forma de se demonstrar, por meio de laudo pericial, a verdade de fatos ocorridos, contestados por interessados, examinados por especialistas no assunto, e a qual servirá como meio em que se baseia para a resolução de determinado processo. É a alegação dela. Conforme determina o artigo 18, cabe à autoridade julgadora indeferir perícias que sejam prescindíveis. A matéria ora sobre escrutínio prescinde da realização de prova pericial, bastando para tanto a apresentação documental. Tanto teve a oportunidade de amplamente exercer sua defesa, que, após a realização de diligência para a verificação da aferição indireta da base de cálculo, lhe foi oportunizada a manifestação. Poderia a recorrente, após o escrutínio das informações detalhadamente prestadas, as informações, então, as folhas 1019 e 1032, contrapô-las. Entretanto, optou por quedar-se silente, despiciendo a realização da perícia, tampouco inexistente o cerceamento de defesa. Então, eu rejeitei essa alegação. Impossibilidade de aferição indireta da base de cálculo. A recorrente, com arrimo numa planilha, no recurso voluntário, ela acaba replicando as mesmas matérias da impugnação, inclusive uma planilha que ela questiona a aferição da base de cálculo, só que essa planilha, inclusive, é até anterior à diligência que foi realizada, que fez um levantamento, que fez uma apuração dessa aferição, e ela nada se manifesta. Ela ainda assim, grau recursal, ela continua se valendo de uma planilha que nem mais guarda total pertinência, porque esse valor, inclusive, foi até retificado. Então, ela fala que, identificando erros equivocadamente em muitos lançamentos, erros, inclusive, cometidos por ela própria, ela reconhece também que ela cometeu erros nessa parte do recurso, já identificados e mensurados através da planilha, folhas tais da impugnação. Inicialmente, chama atenção o fato de a própria recorrente reconhece ter equivocadamente indicado a base de cálculo sobre a qual recai a exigência ora sobre escrutínio. Em segundo lugar, ela permanece silente acerca da manifestação fiscal, a despeito de reiterar sejam incluídos os valores indicados na manifestação parcialmente acatados pela DRJ. Reforça, portanto, sejam acatadas as conclusões de uma planilha por ela elaboradas antes da determinação da realização de diligência, que já culminou com a retificação de vários débitos.
Segundo o relatório fiscal, foram constatados diversos erros nos registros das remunerações de empregados e faturamento da empresa, contabilização em duplicidade a maior de notas fiscais e materiais utilizados na execução do serviço, lançamento a menor e a maior de valores pagos a empregados, etc. Em suma, aí eu fiz, né, embora a empresa, esse trecho, né, embora a empresa tenha apresentado a contabilidade formalizada, verificamos que foram omitidos. Então, esses aqui são os detalhamentos do que foi omitido. Os fatos apurados, diferentemente do que sustenta, não podem ser tomados como meros erros e omissões, porque ela fala isso também, passando o recurso. Não tendo a contabilidade registrado o movimento real da remuneração, não cabe à autoridade fiscal suprir oficiosamente sua deficiência, procedendo retificações necessárias como ela quer. Neste caso, a apuração da base de cálculo ela é feita, sim, por aferição indireta, e conforme esclarecido nos termos da lei tal, e conforme esclarecido no relatório fiscal, aí está esclarecido como é que foi o procedimento, quais foram os parâmetros utilizados. Com base na informação fiscal também, foi procedida a retificação nos seguintes lançamentos, cujos equívocos foram assim justificados. Aí eu fiz a transcrição também de tudo que foi retificado, foi decotado, né, dessa base de cálculo. Então, dessa forma, embora alegue que tenha declarado as remunerações pagas e recolhidas contribuições, deixou de apresentar a documentação da medida que se põe. Então, ante o exposto, eu estou negando o provimento ao recurso. Ok, Angela, obrigado. Considerações, dúvidas? Mário, como vota? Acompanhe o relator, senhor presidente. Martim? Acompanhe, relator. Ricardo? Dona? Acompanho. Caio? Acompanhe, relator. Juliano? Acompanho a relatora, presidente. Também acompanha. Então, ficou negar provimento de recurso para o item 74. Eu agradeço aí, 74, né? Foi 74. Isso. Não, 73. 73, perdão, 73. E desculpa a embolação, gente, eu já estava lendo péssimo já as coisas, desculpa. Não, tranquilo, a gente entende, estão todos muito cansados, mas é simples e as questões são bem pontuais, né? Independentemente de haver divergência ou não. Isso já na turma. Não tem mais delongas, eu vou começar pelo 74. O que eu vou falar em relação ao 74? 74, 75, 76 são exatamente iguais. O que muda? Porque é mesmo ano calendário, tudo igual, só que são levantamentos diferentes. Então, tá? São parcelas diferentes ali que eles resolveram, mas é tudo igual, tirando isso. Então, o encaminhamento é similar. Vocês podem abrir, já estava na pasta, né? O 74. E o caso é bem simples e a alegação é bem sumária. Na verdade, vou passar, então, ao relatório mesmo. Foram feitos 5 levantamentos diferentes. Foi uma entidade, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, né? Servidor de município. Então, é uma autarquia do município lá de Alagoas. Então, tem vários levantamentos, diretor administrativo, folha de pagamento administrativo, pagamento técnico, são diversos funcionários, servidores desse órgão, né? E o relatório esclarece que, quanto aos casos de provimento efetivo, não foram entregues portaria de nomeação, termos de posse ou quaisquer outros documentos que comprovassem a abertura ou homologação de concursos públicos, e a lei que existia, que criou cargos administrativos, é posterior aos fatos geradores. Então, na época dos fatos geradores, a fiscalização constatou que não havia servidores estáveis no quadro. Então, ela foi informada a presença de servidores estáveis por força do artigo 19, não estáveis admitidos até 5/10/88, sendo que todos, artigo 19 da DCT, sendo que todos foram inicialmente considerados não abrangidos pelo regime próprio de previdência social do município, pois até o início de 2005 a legislação municipal informava que o RPPS aplicar-se apenas aos servidores da administração direta, que não abrange os servidores da administração direta. Então, essa aqui é uma autarquia, então existia até servidores estáveis tal, dentro
artigo 19 da DCT, só que era para os administradores diretos, né, para os servidores da administração direta do município. E aí, só em 2005 que esse regime passou a abranger também os das autarquias. E então o interessado a impugnação a recurso voluntário é basicamente na mesma linha, né? Ele diz que a autarquia no período auditado, ela diz que a autarquia possui em seus quadros trabalhadores que ingressaram de forma irregular, contrariando o artigo 37. Mas ela solucionou esse problema com afastamento desses servidores admitidos e realização. E aí que é o cerne da argumentação dela, né? Que ela disse que com os contratos, ela contratou esses servidores irregularmente, então com os contratos eram irregulares, ela não tem que recolher nada sobre esses contratos, porque era nulo de plenos direitos, então não faz efeito para nada. Vou passar direto ao voto, né? Porque esse é o único argumento aí que tem nesse recurso. Então, o que acontece? Aí estou explicando a legislação, né, com o artigo 40, parágrafo 13º do artigo 40 da Constituição Federal, a questão de que para o agente público de cargos de livre nomeação e exoneração se aplica o regime geral, e aí a Lei 9.717 de 98 diz que a participação em regime de previdência era voltada exclusivamente aos titulares de cargos efetivos, e a Lei 8.212 reconhece, né, que a administração direta e indireta é equiparável à empresa, artigo 15. Então, aí vem assim o sintético voto, né? Então, no particular, a despeito da pretensa contratação irregular, os funcionários em questão prestavam serviços aos interessados, sendo assim segurados obrigatórios do regime geral de previdência social, devendo o município recolher as contribuições correspondentes a tal vínculo, ainda que sua formalização padeça de eventuais vícios. Veja-se que o autuado admitiu expressamente que tais trabalhadores não estavam submetidos, no período em exame, a regime próprio de previdência, até mesmo porque não eram servidores efetivos. Em todo o caso, apenas a partir de outubro de 2005, a Lei Municipal número tal estendeu o regime previdenciário do município aos servidores das autarquias, tá? De que os contratos direitos não poderiam gerar efeitos, não prospera, pois o ordenamento jurídico traz norma expressa que trata do assunto com entendimento nitidamente contrário, como denota o artigo 102 do CTN, aí transcrevo, né? A qualidade jurídica não vai afetar a questão tributária do fato gerador. Também ela fala que agiu de boa fé, né? Tanto que está tentando regularizar a situação, e aí eu trago o artigo 136 do Código, e o registro que a jurisprudência acarreada pela recorrente, que considera dar amparo para o seu pleito, advém da seara laboral, norteada por princípios bastante distintos do campo tributário. Ademais, nenhuma delas tem como parte na lide enfrentada enfrentada. Em suma, desde que no caso ocorreram os fatos geradores de contribuições previdenciárias, as quais não recolhidas pelo contribuinte, terá ao lançamento em tela que não merece reparos. E estou negando provimento do recurso. Tá? É bem simples. Contratação irregular está dizendo que contratou irregularmente, então não tem que recolher nada. Mas estavam prestando serviços, eram segurados, né, obrigatórios do regime geral. Esse é o 74. Vou passar a votação, se ninguém tiver tudo. O Mário, como vota? Acompanho o voto do eminente presidente. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Ok, então ficou para unanimidade de votos negar provimento ao recurso. Se vocês abrirem o 75, 76, vocês viram que aqui nesse processo tem aqui os funcionários da autarquia, né, as pessoas que prestavam serviço para a autarquia, e para cada um ele abriu um levantamento aqui, né, diretor administrativo, pagamento do pessoal que trabalhava na área técnica, divisão técnica, para determinadas competências aí de 2005. E aí o que vai diferir no 75 e 76 são esses levantamentos, são pessoas de outras que trabalham também na autarquia e só que trabalham em outros setores aqui. Aqui é o pessoal que trabalhava aqui o departamento de serviços prestados, departamento de divisão administrativa, departamento de divisão técnica,
mas a argumentação é exatamente igual, e até os fatos geradores são da mesma época, ano 2005, então estou dando o mesmo encaminhamento, negar provimento ao recurso. Então, se não tiver nenhuma parte, vou replicar o resultado, tá? É exatamente igual. E o 76, também, mesma coisa. O que difere, novamente, são os levantamentos, e fatos geradores aqui, que contribuinte individual, aí aparece aqui a advogada Gilvanete, departamento, teve uma parte de pagamento, porque não teve folha de pagamento relativos a 76, né? Mas também a argumentação, a situação de fática é exatamente igual, e a argumentação é exatamente igual. Ele reconhece que aquelas contratações eram irregulares, só que diz que, como é irregulares, também seria irregular a cobrança de tributos sobre elas. Tá? Então, eu estou negando provimento ao recurso pelas minhas razões. Eu vou passar a votação novamente, até porque alguém pode estar com alguma dúvida e querer olhar, né? Em relação a 75 e 76, que é esse encaminhamento. Mário, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho o relator em ambos os processos, certo? Eu também. Caio? Sim, acompanho também em ambos. Acompanhamos. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Então, fica por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, 74, 75, 76. Agora, o 77, 78, o diferencial é que são obrigações acessórias, como já diz o nome do arquivo. Aqui... Era mais ou menos o que se cobrava na 68, não exatamente, mas é bem parecido. E, de resto, eu coloco logo de plano, empenho de observar que o interessado não traz aduções específicas voltadas à imputação da multa objeto da autuação hora combatida, limitando-se a traçar considerações acerca da questão de fundo, já examinadas por este colegiado quando o julgamento nessa sessão das obrigações principais lançadas no curso da mesma ação fiscal. E aí eu replico as razões de mérito relativas à obrigação principal, que é a que a gente acabou de julgar, 74, 75, 76. Inclusive, eu faço a anotação aqui, no final, em suma, tem-se que, no caso, ocorreram os fatos geradores de contribuições previdenciárias, as quais não recolhidas pelo contribuinte, levaram ao lançamento das obrigações tributárias principais. Não apresentando o recorrente argumentos específicos aptos a reformar a vergaçada, de modo a contestar a conclusão do fisco de que apresentou a GFIP com omissões no que se refere à competência de dezembro de 2005, motivação da imputação da multa objeto de lançamento vinculado nesses autos. Essa aqui foi a única referida só a essa competência específica, né? Não há como prosperar o recurso. Eu registro também que já foi aplicada a retroatividade benigna na imputação da multa, conforme circunstanciado no relatório fiscal da autuação, folhas 28 a 30, tá? Porque é mais recente, tanto que foi lançado o CFL 78, então ele já fez a retroatividade benigna. Então, eu disposto o voto por negar provimento ao recurso. Se não tiver dúvida, eu passo. Por favor. Mário? Acompanhe o voto, presidente. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho seu voto, presidente. Então fica por unidade de votos negar provimento ao recurso. E o item 78, ainda da mesma empresa, novamente uma obrigação acessória por apresentar documento ou livro que não atende às formalidades legais. E aí, no caso, ela deixou de apresentar a fiscalização, a contabilidade e as notas de empenho, né, órgão público, notas de empenho relativos ao ano calendário que foi fiscalizado, no calendário de 2005, e aí foi aplicada a multa, novamente, mesma situação do que a gente acabou de ver, que é
que foi 77, né, que não houve nenhuma razoado em relação à obrigação acessória em si. Poderia ter dito, não apresentei a nota de desempenho, não fala nada disso, só simplesmente replica as razões referentes à obrigação principal, e aí eu, novamente, reproduzo os que já foram vertidos nos acordos 74, 75 e 76. Então, e concluo dizendo que, não apresentando no recorrente argumentos específicos atos a reformar a vergaçada, de modo a contestar a conclusão do ofício de que teria deixado de apresentar contabilidades e notas de empenho relativas ao ano de 2005, motivação da imputação da multa objeto do lançamento vinculado nesses autos, não há como prosperar o recurso. Então, estou votando por negar provimento ao recurso. Ninguém tem dúvida, passo a votação. Doutor Mário? Acompanho. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Acompanho. Caio? Acompanho, relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Leonan? Eu acompanho também. Então ficou isso. Todos eles ficaram negar provimento ao recurso para a empresa, no caso, para aqui o serviço autônomo de água e esgoto aí desse município de Alagoas. Vamos passar aqui os 79, 80 e 81. Foram retirados de pauta, pedido da PGFN. Eu nem entendi muito bem o que tiraram de pauta, porque era um processo extremamente simples, né? O encaminhamento até era bastante tranquilo, mas enfim. Vamos passar então eu vou começar pelo 83, tá? Da Tapajós. Também é pontual, tá? A questão, mas pode ter algum senso. Embora a jurisprudência que a Câmara Superior seja, por maioria, votando mais ou menos tranquilo nessas situações. É questão de entendimento aí. A questão de fundo é basicamente uma só, tá? Um pouquinho mais complexo que o outro, mas nada que vá tratar aqui muitos julgamentos, meu entendimento. Então, no calendário aqui, contribuições previdenciárias, 2004, 2007. Então, essa sociedade empresária, contribuições previdenciárias seguradas empresárias, tem esses levantamentos, na verdade são levantamentos auxílio crédito, participação dos lucros, antes que os olhos se abrirem participação dos lucros, ele não está impugnando, tá? Então é só auxílio crédito. Ele diz que não com a atuação de PLR, mas ele disse que não as impugnou, inclusive recolheu-as com GPS. Tá? Então, ficou a questão controversa, ficou basicamente em função da questão de ser do auxílio creche que foi levantado pela fiscalização. Ele primeiro questiona que, eu estou lendo, me resumindo, né, que deveria ter sido feito, isso a gente já viu aqui anteriormente, esse argumento, né, que deveria sido feito, como é a obrigação principal, deveria ter sido feito por NFLD e não por auto de infração. Então, ele diz que é nulo. E aí, no que diz respeito aqui a questão de fundo, ele assevera que os valores pagos a título de auxílio CRES não podem sofrer incidência de contribuição previdenciárias, porque não preenchem requisitos de habitualidade, não é contraprestação pelo trabalho. Diz que esses valores visaram apenas cumprir convenções coletivas de trabalho regularmente formalizadas entre os sindicatos, patronal e trabalhadores. Diz que são valores são pequenos, então ele não teria que ficar tentando sonegar esses valores. Diz que o lançamento não respeitou o limite máximo de salário de contribuição, e aí contesta a Selic, e aí diz que a multa é inconstitucional, realização de perícia, e é isso, basicamente, né? E a impugnação o julgamento, a exigência foi mantida, e aí o recurso voluntário são as mesmas razões. Ele só disse que uma nulidade da decisão por não ter examinado as questões que ele levantou de inconstitucionalidade, né, de não confisco, etc., e bem como exigência de contribuições previdenciárias sobre verbas não remuneratórias.
E ele não renovou os pedidos relativos à representação fiscal para fins penais, pedidos de perícia e de julgamento conjunto do processo. Na verdade, esses processos estão sendo julgados conjuntamente, né? São 4 processos que tem dessa empresa. Ele não renovou esse pedido. Aí eu passo ao voto. Eu digo que a nulidade não merece prosperar, porque, na verdade, assim, as razões estão bem fundamentadas. Essas normas todas, inclusive a gente tem súmula, né? A gente não pode examinar essa inconstitucionalidade, que é principalmente a questão das multas, né? Que ele dizia que é inconstitucional, etc. E também não houve qualquer omissão da decisão de piso no que tange as alegações sobre o caráter remuneratório das verbas que deram asa ao lançamento criado, sendo da leitura da fundamentação em seu item 6, está claro o entendimento então sufragado, conforme o qual tais verbas possuem sim caráter remuneratório, estando submetidas à incidência das contribuições previdenciárias por força de lei. Também, em deferimento do pedido de perícia está devidamente fundamentado as folhas tais, devendo ser destacado que a perícia não se presta a carregar os autos de documentação cujo ônus de produção é da parte, como no caso em apreço, a comprovação das despesas com creche, tema a ser mais adiante abordado. Também não prospera, aqui faltou um não, também não prospera o pleito pela nulidade do procedimento por ter sido a autuação lavrada de auto-infração, não por notificação de lançamento. Então, aí eu estou esclarecendo, o procedimento fiscal tem natureza sigilosa, investigativa e inquisitorial, somente com impugnação acaba tendo alguma implicação essencialmente de defesa, né? E poderia falar nisso. E o lançamento tributário, vincula-se ao princípio da legalidade, deve atender os requisitos do artigo 142, os requisitos formais do decreto, dos artigos 10 e 11 do decreto 70235, que se verificou na espécie. E quando a concretização do lançamento, como bem observado pelo julgado, o procedimento contestado já era regido pelo mencionado decreto, por força da Lei 11.457 de 2007. Então, a formalização da autuação foi realizada em conformidade com as disposições legais cabíveis, não se vislumbrando motivos inquinados de lançamento. Aí trouxe um precedente aí, né, de que isso não é uma nulidade, por ter sido feito através de auto-infração e não em FLD. Quanto ao cogitado vício formal da auto-infração, advindo da citação de dispositivos legais inaplicáveis à autuação, tem que a decisão de primeiro grau venha enfrentar a matéria, limitando-se recurso voluntário a repisar sobre a ação, a transcrever essas razões. Então, ele diz que, vou ler aqui rapidamente, uma maneira mais ou menos resumida, ele diz que infringe os artigos 50 da Lei 9784 e 11 do Decreto 70235 por trazer os dispositivos legais divulgados na aplicáveis à espécie, entretanto, como observação no item 5 do relatório 4043, o lançamento está fundamentado na legislação citada no nexo de fundamentação legais de débito, diferentemente do que afirmou o autuado, não traz princípios legais na aplicável à espécie, mas sim dispositivos que têm relação com as contribuições lançadas em eventuais citações de normas não mais vigentes, quando são feitas, o objetivo é dar conhecimento ao contribuinte do procedimento anterior, a fim de possibilitar o melhor entendimento da regra que lhe sucedeu. A citação da artigo 17, ali na 1311/96 é pertinente, por o dispositivo de redução de lei de contribuição previdenciária dos segurados empregados que até terem salário conforme compensar a CPMF. Então, na verdade, o auto-infração sai com uma legislação também, que às vezes sai coisa anterior. E aí, não falou que tem essa lei que falava sobre a não incidência, nesses casos de CPMF. Então, ele contextualiza, né, e principalmente não tem que falar de nulidade, porque não houve nenhum prejuízo concreto, né, que ela fala que nesse texto dizendo que a autuada, ela fala que houve enumeração de dispositivos aplicáveis, mas ela, na sua impugnação, demonstra ter compreendido todos os fatos, aspectos de fato de direito que envolvem o débito, e não demonstrou também nenhum prejuízo ao defesa. Então, não vejo aqui nulidade. Estou comungando aqui com a decisão da DRJ. E, novamente, reitero isso no parágrafo seguinte já de minha lavra, né? A alegação de nulidade tem que realmente haver um mínimo de demonstração de prejuízo, e não houve nada que sequer passasse perto disso. Então, eu passo a questão de fundo, que em relação ao auxílio creche, né? Então, tem aí o dispositivo, dizendo que o reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, ela não incide,
Então, aí eu passo minhas palavras. É necessário que o reembolso auxílio creche seja pago em conformidade com a legislação trabalhista. O dependente tenha até 6 anos de idade e que sejam devidamente realizadas as despesas comprovadas realizadas. Ou seja, então tem que estar de acordo, tem esses 3 requisitos, né? Tem que estar de acordo com a legislação, dependente até 6 anos, e tem que estar comprovadas as despesas realizadas. Isso porque o caráter de reembolso não tem realizado pelo beneficiário empregado, vinculado ao pagamento da creche. De fato, dada a dificuldade prática dos empregadores manterem creche nas dependências do estabelecimento, nos termos previstos pelo primeiro e segundo portarias do Ministério do Trabalho permitiam que as exigências fossem supridas pelo pagamento de reembolso creche, geralmente assinadas em convenções ou acordos coletivos de trabalho, desde que atestadas as despesas correspondentes. O feito é comprovado por meio do controle desses reembolsos por parte da empresa, que deve manter documentação comprobatória dos gastos mensais dos seus empregados com creche. Caso comprovada a natureza de reembolso tais despesas, evidencia-se que não estarem elas contidas no Conselho de Salário e Contribuição, caracterizando sua natureza indenizatória nos termos da súmula 310 do STJ e da súmula CARF número 64. É necessário registrar que o parecer da PGFN 2271 de 2013, que resultou a edição do ato declaratório PGFN 1 de 2014, autorizou a PGFN a apresentar contestações de recursos, tendo em vista essa jurisprudência da STJ, né? Ressalvando no seu item do 25 que isso só ocorreria nos casos em que as despesas realizadas a título de reembolso abaixo estivessem efetivamente comprovadas, nos seguintes termos. Então, vou ler aqui o entendimento da PGFN sobre o assunto. Não se deve duvidar que a dispensa para recorrer e contestar somente deve incidir sobre os autos em que efetivamente comprovada as despesas realizadas a título de reembolso babá. Então, aqui, foi orientado para os procuradores da Frente Nacional que, quando se depararem com processos da espécie, não restando devidamente demonstrados nos autos a efetiva utilização do auxílio creche para sua finalidade, sobre ele deve incidir a tributação. Então, é essa situação. Tem que haver essa comprovação de despesas, como reiteradamente aí tem entendido a PGFN, né? Assim, eu entendo que está na legislação também. E na espécie, o que aconteceu? A fiscalização deixou claro na autuação que a empresa não comprovou as despesas com creche a serem reembolsadas. Então, conforme previsto, as palavras aqui do fisco, né? Conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, cópia constante do anexo 3, do auto de infração medical, a empresa efetua pagamento aos empregados a título de ajuda de custos para a creche na rubrica folha de pagamento 519, auxílio creche convenção, auxílio creche previsto na convenção. A convenção estipula anualmente um determinado valor para os empregados que apresentarem comprovante da despesa efetuada e outro valor para os empregados que não apresentarem comprovação da despesa efetuada. Para os empregados que receberam o valor determinado no caso de apresentação de comprovação de despesa efetuada, o contribuinte apresentou apenas documentos que indicam frequência ou matrícula em creche, cópia por amostragem no anexo 3 do auto de infração número tal. Ou seja, não restou comprovado a despesa efetuada por parte dos empregados em nenhum caso. Anote que os documentos que em tese comprovariam tais despesas, sendo reembolso, cujo reembolso foi previsto em convenções coletivas, não atestam a versão da recorrente, são registros de frequência e não de pagamento. A pessoa física, a qual, porém, não se encontra no rol dos beneficiários do auxílio em questão. Isso sem ressaltar que não se está discutindo a natureza jurídica da verba, se remuneratória ou não, como se já interessada na sua peça recursal, mas da efetiva existência de despesas com creche a serem reembolsadas, o que não estou configurado. Assim, o pressuposto para a própria aplicabilidade dos enunciados similares assim citados é afastado, devendo ser o gravame em comento mantido. Os precedentes do CARF são nesse sentido. Eu estou citando a acordo da Câmara Superior, de outra turma, da qual participei, e julgado dessa turma também de julho de 2018. No que se refere à observância do limite máximo em salário de contribuição, o interessado não apresentou motivos outros que não já constantes da impugnação para defender a sua tese, motivo pelo qual questionam o trecho do acórdão e que denotem procedência da arguição, né? Então, analisando a cópia da planilha tal, demonstra que como foram calculadas as contribuições sociais previdenciais seguradas empregadas na sala de levantamento AXC, auxílio creche, observa que o limite máximo em salário de contribuição tal foi observado em todas as competências em relação a todas as seguradas empregadas beneficiários dos valores pagos a título de auxílio creche. Não pode prosperar, portanto, a alegação de que o lançamento não respeitou esse limite. E aí aquelas alegações da súmula eu estou
rejeitando, né, de inconstitucionalidade da multa, e observo também que os presentes autos de obrigação principal foram lavrados em ação fiscal, que também apurou a essência de apresentação de GFIPs com dados na correspondência, o que acarretou em multa veiculada no processo número tal, julgado nessa mesma sessão. Ora, havendo sido o lançamento realizado em novembro de 2008, não foi efetuado o cálculo da retroatividade benigna. O acórdão de piso levou a efeito tal cômputo, o qual deve ser realizado consoante preconizado na súmula CARF 1919. E tal entendimento está em harmonia com o regrado na I 971/2009. Então, deve ser efeito o cálculo da retroatividade, deve ser efetuado, aqui melhor dizendo, o cálculo da retroatividade benigna, e quanto à suposta legalidade da Selic, estou rejeitando com base na súmula. Tá? E esse é o meu voto. Estou aberto a dúvidas aí com os senhores. Se ninguém tem dúvida, eu passo a votação. Na verdade, o que tem ali, ele não comprou o pagamento de despesa, tá, gente? Ele mostrou 2 atestados foram 3 documentos só, eram 2 atestados de frequência na escola e um pagamento de uma pessoa, efetuado de uma pessoa que nem é dos funcionários das mães, né? Então, a pessoa não estava identificada ali no rol dos empregados. Então, não tem são 3 documentos só, então não trouxe documentação comprovando que foi efetuada uma despesa, né? E a jurisprudência, pelo que eu examinei, ela é bastante unânime nesse sentido, né, de que tem que, além do parecer da PGFN, ser nesse sentido, também de que tem que ser comprovado que houve uma despesa, até para ter o caráter mesmo de reembolso. Tá. Vou passar a votação, então. Mário? Acompanho o voto, presidente. Martim? Acompanho também. Ricardo? Acompanho. Miro? Acompanho. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho. Juliano? Presidente, acompanhe seu voto. Então fica negar provimento ao recurso, tá? Eu até botei uma anotação, acho que deve estar indo também, que eu apliquei a retroatividade benigna porque há um questionamento da multa, tem uma anotação em verde aí que eu coloquei, depois eu vou tirar, então por isso que eu estou aplicando a retroatividade, porque ele questiona a multa, tá? Não chega a ser bem de ofício, diz que é legal, que é inconstitucional, que não sei o que, então estou dando essa retroatividade por conta disso. Esqueci de explicar. Então, se for 83, vou passar aqui, vou tentar só ver aqui só uma coisinha. 83, vamos passar o 82, que só vou abrir aqui, mas eu tenho quase certeza que é praticamente igual, porque é terceiros. Ver se tem, na verdade tem aqui a diferença que são, como é terceiros, ele traz aduções específicas, além das já advertidas em relação ao auxílio creche propriamente dito, mas a situação fática é a mesma, as alegações são as mesmas, tá? A diferença aqui é que ele traz aduções específicas em relação a essas contribuições para terceiro, né? Diz que o INCA é inexigível para ausência de relação da autuária com as atividades desenvolvidas pela referida autarquia, que econômico teria aquela questão da referibilidade, né, que todos conhecemos. SESI e SENAI também a mesma questão da referibilidade, e SEBRAE inconstitucional por não ter sido substituído por lei complementar, também tem o mesmo problema da referibilidade, SEBRAE, e aí o resto é igual. Então eu estou afastando também a questão das nulidades, todas, a semelhança é exatamente igual ao acórdão anterior, ao voto, né, anterior, até porque a argumentação foi exatamente a mesma. E, então, a questão de fundo em relação ao auxílio creche já expliquei para os senhores. E no que diz respeito aqui ao salário educação, estou afastando as argumentações, né? Quer dizer, que estou trazendo as súmulas STF do salário educação, que já... que todas as ações já poderiam ser, normalmente essas questões de SESI, SENAI e tal, como são tudo, praticamente todos os argumentos são relacionados com inconstitucionalidade, a meu ver, bastaria botar a súmula 2, que a gente já estaria satisfatório, tá?
mas eu aqui, como essa matéria já foi decidida, porque na época que esses recursos voluntários que estão chegando agora foram interpostos, muitas dessas matérias ainda não tinham sido decididas ainda pelos tribunais superiores, ainda estava pendente de julgamento. É por isso que eles, hoje em dia, eu acho que eles nem entram mais com esses recursos. Mas como naquela época não havia saído essas súmulas, olha lá, aqui o STF assentou o repetitivo, foi em 2012. O recurso voluntário aqui é de... Quando é que é esse recurso voluntário? O voluntário de 2009, entendeu? Então, é natural que a gente encontre essas questões já superadas, né? Então, mesma coisa, o INCRA também já teve julgamento em 2015, o STJ julgou também, julgamento em 2015 do STJ, que também tem enfrentamento da questão do INCRA em 2011, e a questão também da tal da referibilidade, já teve aí julgamentos do SEBRAE e tudo mais, tem aí pacificado na jurisprudência da STJ, do acordo de 2011, 2014, então está tudo já meio superado, né? Que não estaria superado seria o INCRA, mas por um período mais próximo agora, né? Mas com essa base legal aí ainda já está superada a constitucionalidade. Aí repito aqui a questão da súmula CARF número 2 e o Selic, e estou votando por negar provimento ao recurso. Sem mais, passo a votação. Mário? Acompanhe o voto, relator, presidente. Acompanho o voto. Ricardo? Acompanho. Leonan? Eu. Isso aí eu já expliquei várias vezes. Quadradinhos que se movem aí, tá? Pois mas tem que tomar cuidado aqui comigo. Eu acompanho. Leonan? Caio? Caio agora? Eu acompanho o relator. Leonan? Eu acompanho. Acompanho. Acompanhe seu voto, presidente. 82 e 83 foi. Não, foi 82 e 83 foram, tá? Eu vou passar para 84. 84 ele tem uma diferença, que é a questão qual que é a diferença mesmo? Aqui é SAT-GIRAT, né? Aí tem, ele faz uma argumentação em relação ao SAT e ao GIRAT, e faz também a questão do cooperativo de trabalho, tá? Então, em relação ao resto também auxílio creche e as mesmas argumentações invertidas. Vou focar nessas questões que são diferentes, tá, gente? Período de autuação também de janeiro de 2004 a dezembro de 2007. Os levantamentos vocês estão vendo aí, né? Participação dos lucros, auxílio creche, cooperativo de trabalho. Novamente, ele não contesta o PLR. Todos esses teve PLR não contestado. Então, daí ele diz que a previsão do artigo 22, inciso 4 da Lei 8.012 é inconstitucional, como todos nós já sabemos atualmente que efetivamente. Eu vou poupá-los dessa parte. E também, assim, pelo menos das razões, né, ver só o que ele colocou aqui em relação a SAT e a GIRAT aqui. Vou passar aqui para o voto logo, e fica mais claro aqui, tá? O que temos? O que está igual, eu vou passar adiante. Vamos para a parte aqui da questão do cooperativo de trabalho. A questão é o 22, inciso 4, tá? Da Lei 8.012, que foi declarado inconstitucional, tá? Então, estou dando provimento na esteira aí por Procuradoria, precedência do CARF, então estou excluindo os lançamentos de valores sociais, eu levanto COP, que é pagamento a cooperativos de trabalho. Você vai ter um parcial provimento. Então, em relação ao auxílio creche, eu estou mantendo o entendimento dos anteriores, estou negando provimento. E aqui, em relação ao SAT-GIRAT, que eu vou ler, tá? A recorrente afirma que a fiscalização aplicar o percentual de 2% para todos os funcionários ignorou que a empresa possui vários deles trabalhando em atividades de escritório, os quais estariam sujeitos ao percentual de 1%, além de ser desconsiderado atendimento do STJ, firmado na súmula 351, segundo o qual a alíquota é aferida pelo grau de risco desenvolvida por cada filial.
Contudo, não trouxe ela a relação dos funcionários de cada dos funcionários de cada estabelecimento respectivas ocupações, de modo a confirmar a versão de seu razoado, no qual menciona de maneira bastante genérica que foi abrangida a filial em que seriam desenvolvidas apenas atividades de risco leve, sem ao menos discriminar qual seria o CNPJ daquela filial. Start não há como se apurar se ter sido a interessada prejudicada pelo percentual utilizado pelo fisco, muito menos apurar se esse estaria dissonante frente à realidade das atividades desenvolvidas pela interessada. Acrescente que a época do fato vigila a esfera administrativa o entendimento pela possibilidade de grau de risco ser afetida pelo risco da atividade preponderante na empresa como um todo, conforme expressamente previsto no artigo 202 do decreto 3.048, cabe notar não ser já aludido o posicionamento do STJ vinculante para a administração. Apenas com a edição do ato declaratório PGFN de 2011, passou a Fazenda cambiar esse entendimento posteriormente, entretanto, aos eventos abordados. Então, aqui a situação é essa, né? Ele fala genericamente que o auto está equivocado porque ele teria algum estabelecimento, alguns funcionários deles, tem um estabelecimento que ele não diz qual é, que teria funcionários que teriam um grau de risco fazer na própria autodeclaração da empresa, da atividade dela, preponderante, etc. Então, nesse sentido, eu não vejo motivo pelo qual dá provimento à empresa nesse caso. Tá? Talvez, e inclusive, o procedimento que se fazia estava de acordo com o LPS, né? Depois, mas eu acho que a partir assim, se talvez a empresa tivesse demonstrado claramente, trazido uma relação de funcionários, demonstrado que atuam uma atividade ou outra, que não a atividade preponderante, a gente teria um início de prova de que haveria algum equívoco e haveria algum prejuízo aí para a empresa, para fim de se decretar uma nulidade, mas que não existe nada, é uma alegação bem genérica mesmo, né? A curiosidade pode compensar os autos, tá? E, então, aqui, eu também fiz aqui, como contribuinte, ele fez uma impugnação também da multa, né, da mesma maneira, se tratando aqui de CFL 68, né, esse aqui é o que foi isso? Não, CFL 68 não, desculpa, esse aqui é principal também, né, é principal, 68 é o próximo. Então, nos dois principais, eu estou aplicando a cestinha de multas, tá? Até que vai ter no julgamento, tem duas principais, tem o 68, ele está julgando tudo junto, então para todos vai ser feito conjuntamente o cálculo da conformidade com a súmula CARF número 119. Naquele de terceiros, evidentemente, eu não fiz isso, não apliquei a cestinha porque não cabe. Aí a portaria CARF 14, como não tem súmula, né, a portaria RFB, PGFN 14, vai ser aplicada lá na origem, no que for cabível em relação aos processos de terceiros, né. Então, esse é o meu voto, né, dar parcial provimento ao recurso para excluir o lançamento de valores associados ao levantamento com pagamento coletivo de trabalho e para que a atividade seja aplicada em conformidade com a súmula CARF número 119. Se a gente tiver dúvida, passo à votação. Mário? Acompanho o voto, presidente. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Acompanho. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanho seu voto, presidente. Então, vou passar para o 85, que é o último dessa empresa, e é o que eu acabei de falar, né, é o único de obrigação acessória dessa empresa, que é justamente a questão do CFL 68, infração por apresentar a GFIP com informações incorretas quanto aos dados correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Aqui, aí no relatório da fiscal está bem enunciado aí pelas instâncias de piso, conforme vocês podem acompanhar no relatório, as competências todas que foram consideradas aí, que não houve a informação, né? Como só no PLR tem coisas aí, né, que ele não contestou, tem também as competências 2004, 2005, 2006, auxílio creche. Então foi aplicada a multa, o cálculo da multa está demonstrado no relatório fiscal, e que tem aqui, ela faz observações aí em relação a questões de mérito, tá, do julgamento da obrigação principal, que já foi enfrentada aí nos outros processos que a gente
analisou, né, disse que a multa também é abusiva, inconstitucional, e replicou, né, e pediu julgamento em conjunto. Aqui, nesse caso do 68, o que houve aqui? Então, ele recalculou, no caso aqui da 68, ele recalculou a multa com a aplicação. Só sabe por que isso aqui? Retroatividade benigna, eu estou dizendo aqui recalculado já, pode ser só ver se tem algum erro aqui, que houve com a multa aqui. Tá, entendi. Na verdade é o seguinte, aqui o que acontece? Bom, as alegações de mérito das obrigações principais são exatamente as mesmas, tá? Então, eu estou replicando, como ele repisa, eu estou replicando aqui. O que aconteceu em relação à multa aplicada, tá? Foi feito o cálculo de retroatividade benigna pela decisão de primeira instância, né? E aí, o que acontece? Ele pede aqui que seja aplicado o 32A aquela corrente que tinha, né? Porque tinha algumas turmas do CARF que era uma turma especificamente, né? Que aplicava esse 32A da Lei 8.212/91, só que isso foi superado. Então, hoje em dia se faz esse extinto de multa com a súmula CARF 119. E aí, o que aconteceu? A DRJ promoveu a apuração da multa mais benigna, considerando o advento da MP no 449, porém deve ser observado, conforme já mencionado, qual a infração de obrigação principal veiculada no processo número tal, que é o que teve a cooperativa de trabalho, né, que a gente excluiu aquele levantamento, foi objeto de reforma nessa decisão, tendo sido excluídos os valores associados aos pagamentos da cooperativa de trabalho. Eu estou colocando que deve ser refeito o cálculo da retroatividade benigna, computando as alterações do lançamento promovidas nos autos de referência. Então, eu estou dando parcial provimento do recurso para fins de que a multa aplicada seja recalculada, considerando as alterações decorrentes do julgamento de recurso voluntário, constante no processo número tal, e aí, reforçando, né? E retroatividade benigna seja aplicada com conformidade com a súmula CARF número 119. Então, só estou, na verdade, né, falando para eles atentarem que vai ter que ser refeito o cálculo da retroatividade, já que exclui algumas competências, pode ter uma repercussão aí eventual dependendo no cálculo da retroatividade. Basicamente isso. Tá? Então, se ninguém tiver dúvida, vou passar a votação aqui. Mário? Acompanhe o voto, senhor presidente. Martim? Acompanhe também, presidente. Acompanho. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanhe o voto. Leonardo? Acompanho o voto. Juliano? Acompanhe seu voto, presidente. Ficou esse parcial provimento aí. Eu acho que foi, tá bom, né, gente? A gente conseguiu, deu uma adiantada boa aí. Eu não sei se a Ludmila quer falar aqui, pode falar, Ludmila. Eu queria... O Caio, acho que já chegou a uma conclusão da vista de mesa, talvez seja mais eficiente, a despeito do cansaço generalizado, a gente tratar desse processo hoje do que reprisar ele amanhã. Eu acho que a vista... De mesmo ficou vista coletiva ali, eu acho que eu pregoei vista coletiva, né? Não sei se agora a gente tem de ver a gravação, porque a gente era uma vista vista coletiva, mas a gente acho que não tem nenhum prejuízo para ninguém também, né? Ninguém vai ler eu acho que não tem problema se a gente conseguir chegar a uma conclusão de meta, acho que só vai ao encontro de todos os princípios que regem nosso trabalho. Não é? Sim. Não tem problema de uma vista coletiva, até porque não tem patrono, não está aqui, nem nada, né? Se a gente tivesse feito uma vista tirada para vista de coletiva, e aí o patrono saísse, não fosse prejudicado de alguma maneira, mas acho que não é o caso. Mas aí tem que ver, se estão com algum... Conversaram os dois aí? Esses dois próximos parece que é assim. Mas é que você não está cansado, né, Leonardo? Vamos correr risco. A matéria nova agora, acho que já está suficiente já. Não sei, fique à vontade. Vamos fazer o seguinte, qual era o item mesmo? 71. 71. Todo mundo está bem, eu acho que está bem, extremamente... Todo mundo lembra. Então, a questão daquele processo que estava se discutindo, tinham dois pontos, né?
foi feita a intimação do acórdão do DRJ, não para o Estado, para o seu representante legal, foi feito para uma secretaria, né? Ainda que fosse a secretaria que estava sendo sujeita à fiscalização, deveria-se, a princípio, pelo que a maioria está entendendo, deveria ter sido feita na representação judicial do Estado, tinha esse problema, e além disso, foi feita também uma intimação, além de ter sido para a secretaria, foi feita a intimação a título de solidariedade para outros componentes lá da estrutura do Estado do Espírito Santo, mas que sequer haviam sido intimados, participado do contencioso, e nem a própria decisão do BRJ menciona eles. Então, a Ludmila está com a palavra em conjunto com o Dr. Caio aí, por favor. Fazer um dueto. Eu acho que é mais o Caio, para explicitar a ideia que ele teve, que eu acho que atende bem. Ô, Caio, está com a palavra. Ok. A minha sugestão é de incluir no voto proferido uma questão de admissibilidade do recurso voluntário dos solidários. Eu acho que o Martim fez essa colocação, eu acho que ela é bem pertinente. Eu até rascunhei aqui alguma coisa bem rapidinho, tá? A questão seria de não conhecer dos recursos voluntários dos solidários, tendo em vista que o lançamento não foi lavrado com atribuição de responsabilidade solidária. Os responsáveis solidários não foram sequer relacionados pelo lançamento, não foram intimados do lançamento e não apresentaram impugnação. Tá? Então, eles não compõem a lide. Tá? Eles não, em nenhum momento, eles só apareceram na lide com base naquela intimação do acórdão. Tá? Então, seria dado um voto de não conhecimento dos recursos voluntários por esses motivos, porque eles não compõem a lide. Eu acrescentaria mais uma coisa ainda, Caio, que seria a questão da formação do grupo econômico, que, por óbvio, não se forma um grupo econômico com uma secretaria. Então, todos esses pontos que você colocou, eu acrescentaria esse também. Uhum. E aí, essa motivação de você não conhecer dos recursos voluntários por eles não comporem a lide, isso implica dizer que o acórdão tem um lapso manifesto, porque ele está determinando a intimação de partes que não constam da lide, tá? E havendo um lapso manifesto no acórdão, ele necessariamente terá que ser emitido um novo acórdão. Nós vamos ter que anulá-lo por vício formal aqui, que é a forma como nós vamos ter para fazer isso, e ele vai ter que emitir um novo acórdão. Tendo que emitir um novo acórdão, eu analisaria a questão do recurso do Estado, que pede a nulidade da intimação que foi feita em pessoa indevida, foi feita na secretaria, ela está inclusive prejudicada, porque se você vai emitir um novo acórdão, necessariamente você vai reintimar o Estado e reabrir o prazo de recurso. Né? Analisar essa questão, haja visto alguns acórdãos que já foram vistos e comentados aqui, eu acho que temos uma jurisprudência que vai nesse sentido, e deixaria bem claro essa cientificação do novo acórdão à Procuradoria do Estado. Tá? E com isso você fecha todas essas frentes de... Oi, estão ouvindo? Eu dei uma travada aqui para mim, mas tudo bem. Eu acho que a gente teria que ter, assim, tipo, para a gente votar efetivamente, tem que ter um dispositivo bem amarradinho, tá, gente? Assim, tem que estar, tipo, voto por declarar a nulidade, por não conhecer os recursos voluntários das empresas A, B, C, D e E, aí ela coloca lá, né? E declarar a nulidade do acórdão por lapso manifesto. Por lapso manifesto.
Portaria Ministério da Fazenda 341, artigo 21, parágrafo 1º. Que diz exatamente. Que diz essa... Diz que a correção do lapso manifesto deve ser feita por novo acórdão. E a gente colocaria, devendo ser prolatado novo acórdão e tal, mas isso aí, essa na portaria poderia ficar na fundamentação. No corpo. E no corpo também, a gente faz a advertência da necessidade de que as intimações sejam dirigidas para a Procuradoria do Espírito Santo. Então, quando prolatado no novo acórdão, o sujeito passivo, o Estado do Espírito Santo, deverá ser cientificado no endereço... mas eu acho que esse é um ponto que eu acho que, assim, que se a gente quer que... Senão, repito, eles podem fazer exatamente a mesma coisa. Eles podem... Secretaria do Estado, se a gente não deixar claro que... Isso, a gente deixa isso. Eu acho que deveria estar no dispositivo. Ah, tá, pode ser. Que aí você dá provimento, e aí você declara esse lapso manifesto e também dá provimento ao recurso do Estado para reconhecer a nulidade da intimação feita em endereço diverso da Procuradoria do Estado. Não, para mim tudo bem, gente. Acho que está faltando ainda uma formatação aqui. A gente está cansado para formatar isso aí direitinho. É um pouco complicado, tá? Como sugestão, porque a gente não formata direitinho o texto, Ludmila. Amanhã fica como vista de mesa, e amanhã, quando começar, vem com o dispositivo com a redação bem alinhada. Assim. Tá, mas só de repente, quando começar à tarde, para ficar mais tranquilo, assim, quando começar à tarde, a gente recomeça com esse. Tá, mas só uma pergunta. Essa questão, porque também não adianta a gente fazer isso para não haver uma saída plausível aqui. Isso é uma saída plausível? Pois é, acho que é. Porque senão mantém sob vista. Eu acho assim, primeiro esse dispositivo teria de ser se a nulidade é total ou parcial da decisão. Acho que esse é um ponto que vai ter que constar no dispositivo, se você está declarando a nulidade toda da decisão, ou se, porque me parece que é uma nulidade parcial, porque a fundamentação na relação às outras coisas não foi prejudicada. O que houve aí foi uma questão em relação a essa intimação. Perfeito. Correto. A nulidade parcial do acórdão só com relação àquela intimação. Isso. Ali está o lapso manifesto. E eu acho que deveria ter um indicativo exatamente também das providências, né? Devendo ser realizada a intimação ao sujeito passivo na pessoa do seu representante judicial, a PGFN. Mas, gente, você tem que fazer a redação prontinha para a gente poder votar, sabe? Senão a gente fica aqui discutindo e narrativa um pouco, tá? Não, muito. Mas está plausível, né? Está plausível. Acho que sim, eu acho que não vai ter prejuízo para ninguém. Qualquer coisa o Mário pode divergir aí ele fica vencido, não tem problema, né? Não, eu faço não, por quê? Eu acho que puder evitar essa questão da nulidade da intimação, se puder evitar é bom. Senão vai ter... Não, a nulidade da intimação ela vai ser decorrência da nulidade do acórdão. Se puder evitar a expressão do voto... O colegiado não é feito para agradar todo mundo, não. Isso aqui tinha um conselheiro que era assim. O Rodrigo ele fazia um levantamento que era mais agradável para todos os conselheiros. Tem uma questão que o Mário falou que é bem relevante mesmo. Se o acórdão é nulo, né, todos os atos posteriores dele são nulos. Então não teria uma nulidade da intimação. O que dá para fazer é fazer constar no voto, nesse da Ludmila aí, que de fato procede as razões, de modo que desde já que a intimação do contribuinte ocorra no endereço tal da sua procuradoria, e não como ocorreu da última vez no tal. Vocês entenderam? Porque de fato não tem, se o acórdão é nulo, a intimação do acórdão vira uma coisa que não precisava nem dizer. Todos os atos posteriores. Martinho, o que aconteceu foi que na verdade, pelo que eu vi, o pouco que eu vi do processo, né, mas assim, basicamente assim, acordo os meus colegiados, sei lá, para datar. Agora, intime-se, e no parágrafo de baixo, intime-se a secretaria e um monte de solidário, entendeu? Então, na verdade, você não tem uma nulidade para o acórdão como um todo, ele não está nulo, ele está nulo.
essa parte do dispositivo ali, que segue depois do acórdão, é que tá nulo, entendeu? Então, uma diferença não é o acórdão todo está nulo, não é nenhuma parte não é uma matéria de mérito que foi examinada e aquilo está nula. Não, é só uma parte do dispositivo do acórdão que está nulo. Mas você concorda, Rony, que, assim, que se dessa decisão que ajustarem o acórdão, quando a RJ tirar isso, vai ter que ter uma nova intimação do Estado do Espírito Santo. E quando ocorrer essa nova intimação do Estado do Espírito Santo, vai ser oportunizado para o Estado do Espírito Santo entrar com um novo recurso. Certo? Então, assim, não tem ele vai ter uma oportunidade de entrar com recurso voluntário. Por isso que não faz muito sentido a gente entrar no mérito daquela intimação, porque não perdeu prazo nenhum de recurso voluntário. Então, acho que é mais fácil ir na linha de, digamos, esquece a parte da nulidade para agradar o Mário, digamos, e na linha de verifica-se que houve um vício no acórdão. Utiliza-se a redação da portaria 341. Há um lápis manifesto naquele item do acórdão, naquele pedacinho. Só que a portaria 341 diz que para consertar isso, tem que fazer um acórdão novo. Isso, e para consertar isso, vai fazer acórdão novo, devendo o contribuinte ser intimado, e desde já, tendo em vista que o contribuinte da última vez já foi intimado do local errado, ele pega todo o voto da Ludmila explicando qual é o local certo, desde já fique o órgão, como é que chama? A unidade de origem, a unidade de jurisdição do contribuinte, ciente que a intimação deve ser realizada na sua procuradoria. Sem estar no dispositivo, né, no corpo. É isso, A gente podia encerrar a sessão, né? Então tá, gente, eu quero vocês trocarem figurinhas aí, né, os três, e chegarem ao consenso. O WhatsApp tem para isso, tá? Acho que tá todo mundo cansado e a gente não tá conseguindo em finalizar isso aí. Vou pedir para encerrar a gravação, então, e aí permanece a vista de mesa, e a gente pondera mais um pouco se é o caso mesmo de fechar agora ou talvez deixar para ponderar para melhor, mais com calma para a próxima sessão, mas ainda está em aberto, tá? Eu vou redigir porque eu acho que está semi-apto e amanhã a gente vê se a gente... Eu não quero ficar com esse processo, vocês não estão entendendo. Eu nem ranço dele. Já parou a gravação? Não tem problema. Se encerrar a gravação? Vou encerrar agora. Claro. Já, naquela hora que você pediu.